Bem-vindo a mais um Panorama do Novo Testamento e dando continuidade ao panorama, ainda abordando a segunda carta aos Coríntios, a gente passa a abordar então a primeira porção dos textos, que é o ministério e os planos que o apóstolo Paulo tinha para aquela cidade. Então, a gente vai começar aqui por 2 Coríntios 1, do 8 ao 11. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações ao nosso favor, para que por muitos sejam dados graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Então aqui a gente vê claramente Paulo chegando e narrando aquilo que ele teve problema enquanto ele estava na cidade de Éfeso. Então, para início de conversa, ele está narrando um texto do primeiro capítulo e ele vai falar, olha, não importa se estamos sendo atribulados ou se estamos sendo confortados. Tudo que está ocorrendo conosco é para vós, é em prol de vós. E ele fala, olha, eu não quero que vocês ignorem os fatos que aconteceram lá na cidade de Éfeso. A natureza da tribulação. As pessoas, elas começaram a nos perseguir porque foram movidas a isso. Alguém na cidade começou a mover o povo contra nós. Pense se isso não está acontecendo também na cidade de Corinto. Porque enquanto nós estávamos naquela cidade, chegamos ao ponto de desesperarmos até da própria vida. Isso ele deixa claro. E ele fala que já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Cada um deles falou, vamos morrer agora. Era tão líquido e certo que ele não pensava em outra coisa. E quando a gente vê o relato do que acontecia, mais de 3 horas consecutivas, o povo gritando e urrando, Diana dos Éfesos, Diana dos Éfesos, Diana dos Éfesos, você consegue imaginar qual é o problema que está ocorrendo naquela cidade e o quão Paulo esteve à beira da morte naquele momento em especial. Mas o mais interessante disso tudo é que Paulo ele tira um ensino para todas as coisas e ele fala que isso também serviu para um ensino para ele, porque ele fala que isso serviu para que ele não viesse confiar nele mesmo, mas confiar em Deus que ressuscita as pessoas e ressuscita os mortos. E ele fala que graças a Deus que o livrou e o livrará de tão grande morte. E ele continua esboçando a esperança em Deus e isso serve para que os cidadãos da cidade de Corinto eles possam também ter a sua fé baseada no Deus que pode todas as coisas. Mas ele não para aí. Ele vai chegar e dizer isso tudo. E ele fala, olha, isso tudo eu vos escrevo para que vocês saibam, como também já em parte nós nos compreendestes que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está falando, olha, naquele dia que nós estivermos com Deus, vocês são a glória que nós vamos apresentar ao Senhor. Porque vocês vieram conhecer o Evangelho pela pregação. Vocês são os frutos que nós vamos apresentar a Deus. Mas, de igual modo, vocês também nos apresentarão perante o Senhor, porque são as vossas orações, as vossas súplicas, as vossas petições que nos mantêm vivos. Então vamos para o próximo. A carta aos Coríntios, a segunda, propriamente dita, ela é uma resposta às ações dos judaizantes. Ela é uma resposta a todos os ataques que Paulo sofreu, não estando presente para se defender. Então, uma das coisas que os judaizantes vão dizer a respeito de Paulo é que ele era uma pessoa indigna de confiança, uma pessoa completamente imprevisível,
uma pessoa que não podia se confiar. Porque chegava esse relato que Paulo ia até a cidade e as pessoas esperavam ansiosamente Paulo voltar. Mas Paulo não vinha. E aí os judaizantes aproveitavam para chegar e falar: olha, essa pessoa não é digna de confiança. Essa pessoa é completamente imprevisível. Ela faz o que dá na telha. Não é uma pessoa que você possa confiar, não é uma pessoa que você possa colocar a sua vida, basear a sua vida em cima daquilo que ele está pregando, em cima daquilo que ele está dizendo. Ele não é uma pessoa que eu colocaria a minha vida em risco, porque vocês estão colocando a vossa vida em risco, porque vocês sabem lá se aquilo que ele está pregando é condizente com aquilo que foi dito lá em Jerusalém. Nós viemos de Jerusalém, nós conhecemos os apóstolos, nós estávamos junto a eles, inclusive nós somos apóstolos também. Pelo menos é o que se pregava, aqueles que chegavam na cidade. E Paulo tem que refutar, ponto a ponto dessa carta. Com esta confiança, resolvi ir. Primeiro, encontrar-me convosco, para que tivesses um segundo benefício. Não só a carta, mas pudesse me ver pessoalmente. E, por vosso intermédio, passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco, e ser encaminhado por vós para a Judéia. E isso é o que o Paulo queria. Paulo queria, da cidade de Éfeso, navegar para a cidade da Caia. E chegando lá, ele pretendia passar a cidade de Macedônia, passar por todas as igrejas e voltar de novo pela cidade de Corinto. E aí embarcar novamente para Caia. Você vai verificar que Paulo não consegue fazer isso. Justamente por uma situação que ele não tem condições de controlar, e ele vai dizer isso na carta. Ora, determinando isto, terei porventura agido com levianidade, só pelo fato de eu demonstrar que eu tenho intenção de ir até vocês, eu estou sendo leviano por não conseguir cumprir, ou deliberar? Acaso delibero segundo a carne? Acaso me pronuncio segundo vontade pessoal daquilo que eu quero fazer? Ou na realidade eu só simplesmente sigo ordens e cumpro aquilo que o Espírito Santo ordena? Por acaso eu digo uma hora sim e digo outra hora não para a mesma coisa? Então Paulo ele começa a questionar aqueles que estão me ouvindo, refutando os argumentos deles, um a um. E a gente tem um novo ataque. E aí o Paulo está deferindo o ataque àqueles que estão se aproveitando do Evangelho. Porque Paulo vai chegar a dizer, olha, existem aproveitadores. Estas pessoas que estão entre vós estão se aproveitando da boa fé de vocês para obter lucro. Eles estão adulterando as Escrituras, porções significativas das Escrituras, a fim de que vocês venham a achar o Evangelho um pouco mais fácil, venham a se converter ao modo de vida que eles pregam, esse modo de vida seja completamente distinto daquilo que eu estou professando ser a verdade, e desse modo vocês não me ouçam mais, mas somente ouçam a eles e paguem tributos a eles, e eles vos escravizem de todas as formas possíveis. E Paulo vai chegar e narrar isso perante a carta. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. Não importa se o que você quer ouvir é uma mensagem de afago, uma mensagem reconfortante. Eu não tenho preocupação com isso. Aquilo que eu estiver pronunciando é a verdade. E por ser a verdade, é o bom perfume de Cristo. É claro que esse bom perfume, ele é sentido tanto por aqueles que se salvam como por aqueles que se perdem. Para aqueles que se perdem, é cheiro de morte. Porque a verdade é tão dura, que a pessoa não aceita. Mas nem por isso eu vou distorcer a verdade para que a pessoa venha aceitar uma porção dela. Ou ela aceita na plenitude ou ela não aceita. Mas para aqueles que aceitam a mensagem cai no coração, eles entendem de bom grado, é um aroma suave para a vida, é júbilo, é esperança, é regozijo.
Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus e com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então Paulo alega ser o bom perfume e ele alega atuar com sinceridade. Não importa o ouvinte, o que importa é a mensagem. Mensagem sem ser dita de forma fidedigna. Ela tem que ser fiel àquilo que foi dito, àquilo que foi ouvido. Assim como Paulo falou que ele simplesmente passou aquilo que ele recebeu quando ele fala a respeito de como era ceiar, aqui é a mesma forma. Ele continua dizendo, eu continuo mantendo a minha integridade, eu continuo mantendo a minha personalidade, eu continuo sendo fiel àquilo que eu ouvi, àquilo que eu recebi. Eu não posso alterar nenhuma porção da verdade para facilitar a vida de ninguém. Eu simplesmente prego. E se a pessoa aceita, isso é um aroma suave, um aroma de vida. E se a pessoa não aceita, isso é o próprio meio pelo qual ela vai ser julgada, porque ela teve a oportunidade de se arrepender e aceitar a palavra. Se ela não se arrependeu e não aceitou, aquilo que eu preguei vai servir de juízo para o dia de julgamento. E Paulo fala que em todas as coisas ele é sincero. E quando ele fala a respeito de sinceridade, ele fala a respeito da palavra dentro do contexto o qual os cidadãos da cidade de Corinto entendiam. Porque sinceridade vem de sincero. E sincero vem de sincera. Então era comum no mercado grego as pessoas venderem vasos. E esses vasos, às vezes, eles serem cozidos e eles não ficarem perfeitos, ficarem com pequenas rachaduras que poderiam ser escondidas. Bastava que você pegasse cera e você passasse cera ao redor do vaso. A cera ia entranhar na rachadura, ia cobrir aquela imperfeição, e quando ela secasse, você ia olhar o vaso na sua plenitude e você não ia enxergar rachadura nenhuma, porque a cera ia camuflar, ia ocultar. E aí as pessoas chegavam e colocavam o vaso numa porção onde que o sol não batia, para que a cera não começasse a se liquefazer. E quando a pessoa vinha comprar, ela levava esse vaso para casa, e quando ela botava no fogo, porque muitos desses vasos eram utilizados para cozer comida, o vaso quebrava e a pessoa perdia todo o seu lucro, perdia toda a sua comida, todos os seus alimentos. O que era comum fazer? Pegar esse vaso e colocar contra o sol. E aí você conseguia enxergar as imperfeições, enxergar aonde a cera tinha entranhado, e desse modo você enxergava as imperfeições do vaso. Então Paulo chegava e falava, olha, você não precisa fazer isso comigo, eu sou um vaso sem cera. Um vaso que basta você olhar para ele, não há cera nenhuma, não há nada tentando camuflar qualquer imperfeição, qualquer erro, qualquer mazela. Aquilo que eu estou dizendo é a mais pura expressão da verdade. Eu sou sincero. Então Paulo ele está dizendo aqui, alguns estão mercadejando a palavra, utilizando a palavra para fins escusos, para fins próprios, para fins os quais a palavra não se destinava. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus e com sinceridade. E da parte do próprio Deus falamos. Então ele deixa isso bem claro. Então existe aqui uma oposição de ideias entre o ministério daqueles judeus vindos de Jerusalém, os quais mercadejavam a palavra e utilizavam ela para os seus motivos pessoais, e existia o ministério de Paulo, o qual ele exercia de forma fidedigna, demonstrando, inclusive, o caráter de Paulo, a fragilidade de Paulo, os problemas que Paulo passou ao longo da viagem missionária. Não foi só um ataque que Paulo sofreu, ele sofreu vários, então a gente tem um novo ataque. E a próxima coisa que eles estão questionando, que é relatado por Tito, né? Porque na realidade isso é um fruto de um relato, é que estão colocando a autoridade de Paulo em dúvida.
e estão falando que Paulo nem mesmo carta de recomendação tem vinda de Jerusalém. Pressupõe-se que eles tinham algo similar a uma carta de recomendação, algo que eles não teriam nem como comprovar que essa carta partiu do apóstolo A, B, C, porque na realidade nenhum apóstolo tinha estado com aqueles cristãos na cidade de Corinto para poder dizer se de fato aquela carta de recomendação tinha chancela oficial. Mas eles utilizavam isso para poder alegar que Paulo não tinha essa autoridade toda, o qual as pessoas davam a Paulo. Começamos, porventura, outra vez a recomendarmos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendações para vós outros ou de vós? Então, Paulo está dizendo as duas coisas que estavam acontecendo na cidade. Ele está falando, olha, fiquei sabendo que vocês estão exigindo carta de recomendação para aqueles que estão chegando, ou exigindo que vocês apressem que essa pessoa realmente é uma pessoa que possa ser ouvida. Vocês querem que a gente se apresente novamente, como se nunca tivéssemos passado por aí? E aí Paulo vai questioná-los. Mas vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Vocês não precisam que nós viemos a nos identificar de novo. Nós pregamos o Evangelho a vocês. Vocês nos conhecem. Há dentro de vós a própria autentificação que vai caracterizar o nosso ministério. Então Paulo refuta tudo aquilo que estava ocorrendo na cidade uma segunda vez. Mas isso não é suficiente, porque um novo ataque é feito. E aí Paulo tem que chegar e falar aqui, olha, enquanto essas pessoas estão pregando a si mesmo, estão se indicando como aqueles que devem ser ouvidos, ou seja, eles estão falando que eles são autoridades e que por ser autoridade e por seguir A, B ou C, ou ser de Jerusalém, ou ter estado aos pés dos apóstolos, ou conhecer alguma coisa que eles não conhecem, eles alegam que eles são autoridade. Paulo nunca puxou para si autoridade nenhuma. Muito antes, pelo contrário. Paulo não se preocupa com isso. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. Então Paulo chega e fala, não estamos pregando a nós, não estamos tentando autentificar o nosso ministério perante vós. Na realidade, estamos aqui simplesmente para pregar Cristo, pregamos Cristo crucificado. Vergonha para os judeus, loucura para os gentios. A ideia aqui é que o ministério de Paulo ele não é brilhante. Existe uma mensagem vazia, existe uma mensagem sem contexto, as pessoas não conseguem entender ele com profundidade. Então, existe um ataque ao evangelho de Paulo. E ele fala, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, para os nos quais o Deus deste século os cegou, o entendimento dos incrédulos, para que lhes não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então ele está deixando claro que se há alguém que não entende simplesmente porque o Deus desse século lhe cegou o entendimento, porque essa pessoa é cativa de Satanás, porque ela não quer dar ouvidos à palavra de Deus. E não porque Paulo esteja perdendo tempo em pregar a respeito de si, ao invés de pregar a respeito de Cristo. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. É interessante essas palavras de Paulo, porque ele está chegando dizendo que, olha,
Muito embora o nosso homem exterior, aquilo que é visível, aquilo que é visto, ele possa se corromper, ele possa se degradar, ele possa começar a demonstrar sinais em que a idade está chegando e que o corpo tende à falência, embora os órgãos eles comecem a entrar em um estado de falência conforme os anos se passem, o que eu estou dizendo é que o homem interior ele se renova de dia após dia. Eu não sei por que vocês estão olhando para aquilo que vocês veem com olhos carnais. Vocês têm que olhar para o interior. Não importa se, aparentemente, eu trago no meu corpo marcas, se eu tenho mãos calejadas, se eu fui chibateado, se eu tenho vergas no meu corpo inteiro das chibatadas que eu tomei, se o apedrejamento fez com que alguma parte do meu corpo ficasse mais sobressaída que as demais. Não importa nada disso. Porque isso tudo, essas marcas exteriores que vocês enxergam, não é sinal de que o meu ministério seja infrutífero. Não. Todos esses sinais que vocês estão verificando não são nada. Na realidade, isso tudo é uma leve e momentânea tribulação, que produz, naqueles que passam por isso, um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, como vocês estão fazendo, atentando nas coisas visíveis e aproveitando-se das palavras que esses judaizantes estão proferindo. Vocês estão sendo levados por aquilo que vocês podem ver. Mas não foi isso que eu ensinei para vocês enquanto estava convosco. Eu ensinei que vocês deveriam atentar nas coisas que vocês não tinham condições de ver. Porque as coisas que se veem são coisas temporais. Na realidade, os olhos de vocês tinham que estar alçados nas coisas que são eternas, nos princípios, nos valores, em tudo aquilo que eu preguei para vocês. E é isso que Paulo está dizendo para eles. Não por vistas, mas por fé. Então eles estavam sendo retirados do caminho da fé para serem conduzidos para um caminho onde que eles olhavam e observavam as coisas por vistas. Aquilo que se podia ver, aquilo que podia se tocar, aquilo que se podia visualizar. E Paulo continua, é uma continuação do texto. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito, tendo, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, enquanto isso não ocorre. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio da carne. Então Paulo aqui vai complementar a ideia que ele inicia na primeira carta, indicando que existe um tribunal onde que as pessoas serão julgadas. Mas esse tribunal que ele fala é o tribunal que o atleta é premiado. Seria o pódio, o local onde é distribuído os prêmios àqueles que competiram. Então não está falando de um julgamento para condenação, está falando de julgamento de premiação. Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por intermédio da carne ou por meio da carne. Então Paulo complementa a ideia da primeira carta. Isso demonstra que há liga entre as duas cartas. Isso demonstra que o mesmo autor que escreveu a primeira carta aos Coríntios escreveu a segunda carta, porque ele consegue complementar a ideia. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando ao homem as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. E esse é o ministério que foi dado por Deus. Nós temos o ministério de reconciliar as pessoas com Deus. Isso foi nos passado. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então, na realidade, a figura do embaixador está aqui. É uma pessoa que ela representa o seu próprio país, o seu próprio reino,
mas ela não vive no seu próprio país, no seu próprio reino. Ela vive num país distante daquele que é o seu. Ela é um representante do seu reino naquele país. Ela seria o único representante naquele reino. Ela seria a pessoa habilitada a descrever como o seu reino funciona, quais são as características, quais são as dimensões, qual é a cultura, como é que as pessoas se portam, o que se espera da pessoa desse reino, qual é o caráter, qual é a hombridade, como é íntegro ou não uma pessoa que representa esse reino. Então, Deus chega e fala que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Falamos em nome de Cristo, nos portamos em nome de Cristo, vivemos em nome de Cristo. Aquilo que fazemos ou deixamos de fazer repercute no Evangelho e na aceitação dele ou não. Bem, como embaixadores, um embaixador ele fica nesse país vizinho, nesse país estranho, enquanto não há estado beligerante de guerra entre os países. Quando existe uma declaração formal de guerra entre dois países, a primeira coisa que se retira desses países é o embaixador. Então, antes que venha a grande tribulação, ocorre o arrebatamento. É só mais um texto que vai caracterizar a questão do pré-tribulacionismo, assim como todos os outros que já foram trabalhados no Antigo Testamento e até próprio nessa carta, na primeira carta aos Coríntios, e que a gente vai ver no segundo semestre e na primeira carta aos Tessalonicenses também. Por fim, Paulo é acusado de ser indigno de confiança e aproveitador. E ele vai rebater isso. Acolhei-nos em vosso coração. A ninguém tratamos como injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nossos corações para juntos morrermos e vivermos. E assim a gente termina essa porção das Escrituras, onde que Paulo, o tempo todo, ele esteve preocupado em demonstrar qual era o ministério e os planos que ele tinha para a cidade de Corinto, e como isso estava sendo sucateado por intermédio desses judeus que tinham vindo de Jerusalém, e ele vai passar a fazer uma observação a respeito das ofertas que os cristãos da Acaia disseram que iam entregar a Paulo para ele poder levar para Jerusalém. Oferta essa que provavelmente já estava quase deixando de ser ofertada, tendo em vista os judeus indicarem que Paulo não era uma pessoa digna de confiança, podendo até Paulo ser julgado de estar embolsando dinheiro para uso próprio.